Olá, meu nome é Alan Santos, eu sou um escritor independente e é claro que eu vivo sonhando com a consagração através de prêmios literários, sonhando e avaliando em qual prêmio me inscrever. Neste vídeo vou compartilhar minhas descobertas sobre as principais características dos principais prêmios da literatura brasileira e de língua portuguesa. Quando eu falo principais, eu falo os maiores prêmios. Prosperar no mercado editorial não é feito que chame para si o adjetivo trivial. Formar público, alcançar leitores, vender livros, fechar contratos com editoras, tudo isso sempre um desafio para o autor, especialmente os pequenos, independentes ou iniciantes. Muitos desistem frente às dificuldades, enquanto outros tanto insistem que com o tempo acabam vendo algum resultado. Mas há os que conseguem quebrar o gelo deste início de carreira e deslanchar. É o que tende a acontecer com autores que veem suas obras se tornando vencedoras de renomados e graúdos prêmios literários. No mais óbvio dos benefícios, prêmios literários costumam ofertar uma quantia em dinheiro aos vencedores, o que é algo que traz muita perspectiva ao fazer desta arte tão difícil de se remunerar. Também é comum que prêmios ofereçam à obra premiada um contrato de publicação através de uma editora tradicional, o que também é um alavanco na carreira do autor e pode ser apenas uma de importantes portas que a ele se abrirão, além de também trazer para o jogo a perspectiva de ganhar dinheiro com a venda de livros. Maritacas. O que é incontornável, no entanto, é o renome que um bom prêmio literário confere ao seu vencedor. Com este reconhecimento, toda a dinâmica para se conseguir divulgações, leitores e também editoras que queiram com ele trabalhar se vê alterada, facilitada. Por essas e outras que o sonho é grande, e por essas e outras que se faz importante conhecermos as características dos principais prêmios literários da língua portuguesa, em ordem de identificar aqueles nos quais podemos nos arriscar. Bom, eu tenho aqui na minha frente uma tabela com as principais características que eu separei de cada um dos maiores prêmios destinados a obras em língua portuguesa. O primeiro que eu coloco aqui é o Prêmio Leia. É um prêmio lá de Portugal, mas um prêmio internacional. Qualquer pessoa de qualquer país pode enviar sua obra, desde que sejam escritores de língua portuguesa, pode morar em um país de língua inglesa ou outra língua. Tem que ser um romance inédito, nunca publicado. Alguns concursos pedem ineditismo, outros são para obras já publicadas. Prêmio Leia, romances inéditos. O prêmio em si, 50 mil euros. Na verdade, eu acho que esse daqui já é o prêmio do maior valor. A gente logo no primeiro ponto da lista. 50 mil euros, se o euro tiver, não sei quanto está hoje, na data que você está vendo esse vídeo, R$6, então 300 mil reais. É muita grana. Mas, além do prêmio, publicação pelo Grupo Leia, o Grupo Editorial Leia, pega essa obra vencedora e publica. E, inclusive, esses 50 mil euros já são o adiantamento dos direitos autorais a partir da venda desses livros. Então, você vê que o grupo não está de brincadeira. Ele tem a perspectiva de vender a obra vencedora até o ponto de que os direitos autorais, que são ali o que, 8, 10%, já seriam 50 mil euros. Então, quanto a editora em si vai faturar com esse livro vencedor, nem vamos falar disso, né? Voltando. Esse prêmio Leia, é interessante de destacar que ele foi o prêmio que revelou o Itamar Vieira Júnior com o seu sucesso de vendas, Torto Arado. Torto Arado é um livro que ele tinha lá na gaveta, ninguém sabia, ninguém tinha lido, nunca publicado, escreveu no prêmio Leia, foi contemplado. Lá em Portugal foi lançado, depois veio aqui para o Brasil e fez sucesso, ganhou outros 2 prêmios que a gente vai mencionar aqui na sequência. Então, Itamar Vieira Júnior, que é um dos grandes exemplos de autor bem-sucedido no Brasil hoje, de obra bem-sucedida hoje, foi revelado pelo Prêmio Leia, um desses grandes prêmios da língua portuguesa. Segundo prêmio, também lá de Portugal, Prêmio Literário José Saramago. José Saramago nem preciso apresentar, né? Grandíssimo escritor de língua portuguesa, vencedor do Prêmio Nobel. Tem esse prêmio em homenagem a ele. É um prêmio para países lusófonos, ou seja, não é internacional, mas é para todos os países que falam português. Também é destinado para romances ou novelas, mas sempre essa prosa longa. Também pede ineditismo. E o Prêmio Saramago ele tem uma restrição particular,
que é da idade dos autores. É um prêmio para autores até 40 anos. Essa limitação de idade é uma especificidade do prêmio Saramago. E o valor que o vencedor leva também não fica muito atrás do Leia, não. 40 mil euros. Se a gente passar R$6 o euro, 240 mil reais. Também é um dos maiorzinhos aí, né? Além do prêmio dinheiro, publicação por editora. Lá em Portugal e em todos os países da lusofonia, com exceção do Brasil, o livro vencedor é publicado pelo Grupo Porto Editora. E no Brasil não é publicado? Mas é publicado aqui no Brasil pela Globo Livros. E o prêmio também é um adiantamento dos direitos autorais a partir da venda desses livros. Então, percebam, você não está ganhando só o prêmio, você está ganhando todo esse trabalho de editar e publicar e distribuir o livro por vários países. E algo que eu esqueci de falar no prêmio Leia, mas também vale aqui no Saramago, é que ambos têm as inscrições gratuitas. Se você tem um material aí, você não paga nada para inscrever e pode ganhar 40, 50 mil euros em um contrato de publicação com essas gigantes do mercado editorial, não só do Brasil, mas do mundo. Aí, vou chegando aqui um pouquinho mais no Brasil, nós temos o Prêmio Sesc de Literatura. Também é um prêmio grande, é um prêmio muito reconhecido. E aqui é um prêmio para Brasil mesmo, literatura brasileira. E o detalhe dele é que é destinado a autores estreantes. Então é um prêmio que está mais preocupado na revelação de novos talentos. Novo aqui no sentido de nunca publicou. Enquanto que no Saramago ele tem essa preocupação de revelar novos talentos no sentido da idade mesmo. Então, Prêmio Sesc de Literatura para brasileiros, autores estreantes, obras inéditas também, não só romance, mas tem também a categoria conto e, a partir desse ano, a categoria poesia. O prêmio dele é um pouquinho mais modesto que os dois anteriores, mas ainda é um valor que 30 mil reais. E talvez o que seja mais expressivo mesmo, mais impactante, é a publicação pela editora Senac Rio. Então, novamente, é uma editora que vai publicar o livro, que vai distribuir e vai, então, levar o nome dessa obra do autor para frente. Em todos esses contratos com editoras, contrato de publicação tradicional, que o autor vai receber ali uma porcentagem em cima das vendas. 8, 10% por aí do valor das vendas vem para o autor. De fato, o prêmio Sesc, por ser para autores estreantes, é muito isso, uma porta de entrada para quem quer estar nesse mundo editorial. E é uma porta com tapete vermelho. O Prêmio Sesc também tem as inscrições gratuitas. Agora, um que não tem inscrições gratuitas, mas também é muito reconhecido, muito prestigiado aqui no Brasil, é o Prêmio Jabuti. Com certeza você já ouviu falar desse prêmio. O Jabuti é um dos prêmios mais tradicionais da literatura brasileira. Ele já tem mais de 60 anos de existência. Na data de gravação desse vídeo, está com 66 anos de existência. Já teve, 66 edições. E é destinado a obras publicadas no Brasil. E aqui não é para livros inéditos até um certo ponto. Inéditos em primeira edição e que foram publicados no ano anterior. Então, o Jabuti de 2024 vai premiar obras em primeira edição publicadas em 2023. Jabuti 25 vai premiar as obras inéditas publicadas em 24. E olha, em um ano, o Itamar Vieira Júnior ganhou o prêmio Leia, quando estreou, inédito, nunca publicado, ganhou Leia, foi publicado. No ano seguinte, ganhou o prêmio Jabuti. E o Jabuti, ele tem várias categorias, não só romance, conto, poesia, como o Sesc, mas projeto gráfico, tradução. O Jabuti, ele tem esse intuito de premiar os vários profissionais que trabalham no livro. Então vai ter prêmio para projeto gráfico, vai ter prêmio para tradução, vai ter prêmio para ilustração e por aí vai. E tem as categorias também de texto, No eixo literatura, por exemplo, a gente tem lá a categoria de conto, crônica, história em quadrinho, infantil, juvenil, poesia, e aqui tem aquela distinção, de vez em quando aparece, romance de entretenimento, é uma categoria dentro do Jabuti, e o romance literário é outra categoria dentro do Jabuti. Daria um vídeo para a gente falar só sobre isso, essa distinção que fazem sobre romance, literatura de entretenimento e literatura, a alta literatura, literatura com L maiúsculo. Assunto para outro dia, mas o Jabuti tem essa distinção lá dentro. O romance de entretenimento está mais voltado ali para avaliar o enredo, a criatividade, premiar obras de gênero, ficção, suspense, fantasia, romance,
romance, terror, enquanto romances literários, essa categoria está mais preocupada com o estilo, algo um pouco mais artístico, né? Mais uma distinção, não vou entrar nesse mérito aqui, realmente, vídeo à parte. O Jabuti também tem espaço para não ficção, né? Obras de não ficção. E tem uma coisa bem recente que é o Jabuti, o Prêmio Jabuti acadêmico, para obras ali da academia, teses, dissertações, etc. Tem o eixo, então, da literatura, da não ficção, produção editorial, o eixo de inovação, né? Também tem ali categoria para autor estreante, né? Romance de estreia, etc. Então o Jabuti ele tem muitas categorias. No total ele dispõe de um valor muito grande, mas para cada categoria ele tem um prêmio, uma premiação de R$5.000. Não tem uma publicação porque para obras já publicadas. E tem ainda a premiação do livro do ano. Esse sim tem um valor um pouquinho maior, R$70.000 para aquele que foi eleito o livro do ano pelo Prêmio Jabuti. E as inscrições do Jabuti, elas têm um valor, pode ser ali de 300 a 400, R$450. Tem ali possibilidade de desconto progressivo, se você inscrever mais de uma obra, se for por editora, etc e tal, mas não é gratuito, você tem que pagar uma taxa lá. Outro prêmio de muito destaque, muito prestígio, Prêmio Oceanos, que é aquele prêmio lá do Itaú. O Prêmio Oceanos, ele é internacional, pode se inscrever a partir sendo de qualquer país, mas tem que ser obras que originalmente escritas em língua portuguesa. Também está pegando ali as obras, as publicações do ano anterior, e também é o prêmio que Itamar Vieira Júnior ganhou depois, né, da publicação de Torturado. Então ganhou o Leia, publicou, ganhou o Jabuti e o Oceanos. Sucesso! 3 prêmios, levou o nome dele lá para cima. Então ele sequer precisar dos valores desse prêmio, porque agora vende livro a rodo. Então, obra originalmente em língua portuguesa, publicação do ano anterior, e tem ali 2 categorias, poesia e prosa ou dramaturgia, que ali entra romance, conto, crônica ou dramaturgia. Não há limite de inscrições por autor. Aqui no Oceano você pode ter ali quantas obras quiser, vai inscrevendo. No Jabuti também. Quantas obras você tiver, pode inscrever. Desde que publicações do ano anterior. O prêmio do Oceanos é um valor interessante, R$150.000. Fica um pouco atrás ali do Saramago, mas tá excelente. Duvido alguém reclamar. Aí vocês fazem a conta e deixam aqui nos comentários quanto que o Itamar Vieira Júnior ganhou com esses 3 prêmios: Leia, Oceanos e Jabuti. Prêmio Oceanos tem inscrições gratuitas. É disso que o povo gosta. Agora outro prêmio. Esse paga bem, hein? Prêmio São Paulo de Literatura. É também voltado para obras publicadas aqui no Brasil, publicadas e comerciadas no Brasil. E tem as categorias de melhor romance e melhor romance de estreia, também voltado a publicações do ano anterior e obras originalmente em língua portuguesa. O valor do Prêmio São Paulo é 200 mil. E inscrições gratuitas. Só o Jabuti aqui tá devendo isso pra gente, hein? Tem ainda outro Prêmio Biblioteca Nacional. O Prêmio da Biblioteca Nacional também é voltado para obras publicadas e comercializadas aqui no Brasil. Elas precisam estar em conformidade com a lei de depósito legal. Você precisa ter enviado o seu exemplar do livro lá para a Biblioteca Nacional, tem que estar no acervo deles, etc. Lê o edital que você vai saber direitinho do que se trata. O Prêmio Biblioteca Nacional tem 12 categorias. Então vai ter lá romance, prosa, conto, ensaio, poesia. E é legal que o nome de cada categoria é homenagem a um grande escritor. Por exemplo, a categoria romance é a categoria Machado de Assis. Vai ter a categoria Clarice Lispector, vai ter outras categorias lá com o nome de autores que marcaram, né, a literatura e esses gêneros literários. Também voltado a obras em língua portuguesa, e a publicação tem que ser em primeira edição do ano anterior. Só que aqui, com um detalhe que é de maio do ano anterior até abril do ano corrente. Nos outros que a gente falou aqui, edições do ano anterior, era de fato do ano anterior, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro. Detalhes assim a gente encontra sempre no edital de cada concurso. O prêmio da Biblioteca Nacional é R$30.000 por categoria. Nada mal, contando que tem 12 categorias, é algo que o prêmio está dispondo de um valor bem interessante. E inscrições gratuitas. Agora tem outro que é bem pop.
É o Prêmio Kindle de Literatura. Esse é interessante. Obras escritas em português do Brasil, voltada a romances, prosa e ficção, narrativa longa. Tem que ser inédita, tem que ser publicada pelo KDP, que é aquela ferramenta de autopublicação da Amazon, e não há limite de inscrições por autor. Você pode inscrever quantas obras você quiser. Inclusive, no Prêmio Kindle de 2024, eu estou participando com 2 obras. O Último Viajante do Tempo e Frate. 2 títulos meus, 2 romances, que estão publicados lá na loja Kindle, em formato digital, e concorrendo ao Prêmio Kindle de Literatura. O prêmio em si, a premiação em si, são R$50 mil. Valor muito bom. Além do valor, publicação do livro, versão física, etc., para comercialização, distribuição, publicação pelo grupo editorial Record. Acho que essa parte do prêmio vale mais do que o prêmio em si, do que os 50 mil em si. Publicação modelo tradicional pela editora Record, uma gigante aqui do mercado editorial brasileiro. A gente até fez um vídeo aqui no canal falando só sobre a Record, sobre o envio de originais à Record, etc. Além disso, os 5 finalistas do prêmio Kindle de literatura vão ter a possibilidade, a disponibilidade de publicar seus livros em formato de audiolivros. E o melhor, inscrições gratuitas. Você escreve seu livro, você revisa, você publica lá, autopublicação na Amazon, coloca lá as informações necessárias, está inscrito no Prêmio Kindle, você está concorrendo. E enquanto está concorrendo, as pessoas podem ler, podem comprar, você já pode ir ganhando um dinheirinho enquanto espera o resultado do Prêmio Kindle em si. Inclusive, as minhas 2 obras participantes estão lá disponíveis, você pode encontrá-las, lê-las. Inclusive, para quem tem a assinatura Kindle Unlimited, você pode ler de graça. E além do Prêmio Kindle de Literatura, este ano, 2024, está acontecendo a 2ª edição do Prêmio Amazon de Literatura Jovem. É muito parecido aqui com o Prêmio Kindle, acontece alguns meses depois, as inscrições, e é voltado a obras para esse público jovem. Tanto que uma das condições é que o público-alvo do livro são jovens de 14 a 21 anos, e as personagens do livro têm que ter entre 13 e 23 anos, bem específico. As obras têm que ser escritas também em português do Brasil, têm que ser inéditas, têm que ser exclusivas na loja Kindle, exclusivamente em e-book. Não pode publicar fisicamente, de maneira independente, nem direto pela Amazon. A Amazon permite que você publique um livro digital e ofereça por eles mesmos a versão física. No Prêmio Kindle de Literatura você pode vender a versão física, disponibilizada pela Amazon. No Prêmio Amazon de Literatura Jovem, não. Exclusivamente formato digital, e-book, na loja Kindle. Voltado aí para ficção jovem adulto, é a categoria, mas também romance, novela, ficção e narrativas longas, né? A premiação em si é de R$35 mil, valor legal, e a publicação pela editora HarperCollins do Brasil. 5 finalistas também vão ter as suas obras transformadas no formato de audiobook, bacaníssimo, e inscrições gratuitas, livro disponibilizado na loja Kindle. As pessoas podem ler, podem comprar, pode ir ganhando dinheirinho enquanto espera o resultado do concurso em si. Eita, que o vídeo ficou longo. Eu ia falar só as principais informações, de fato falei só as principais dos maiores prêmios, mas lembre-se, sempre que você for se inscrever num prêmio, pega o edital, lê de cabo a rabo, porque tem muitas informações lá para você saber se a sua obra realmente se enquadra, se tem especificação, limitação, tamanho mínimo, tamanho máximo. Aqui eu falei o principal, tem muito mais coisa que você precisa detalhar. E não existem só esses prêmios, existem outros, muitos prêmios menores, que têm uma premiação menor, mas que alguns que ainda valem a pena, 5 mil, 10 mil, 20 mil, alguns que oferecem publicação por editoras um pouco menores que essas aqui, grandonas, mas que valem a pena, que se sai ali um valor, você fala assim, opa, minha obra foi premiada aqui no prêmio tal. É algo que ajuda, sempre ajuda a ter esses prêmios aí, auxiliando, seja com dinheiro, com reconhecimento, com divulgação ou com publicação. Então, vá atrás desses prêmios literários, conheça os detalhes de cada um, veja em qual você consegue se inscrever e aproveita as oportunidades que aparecerem a você. No mais, eu vou ficando por aqui e encontro você em um próximo vídeo. Tchau, tchau.